O pessoal do chat está participando aqui. O Marcos Vale mandou uma pergunta muito importante, mas eu vou pedir rapidinho. Deixa o dedo no like, só clicar no joinha aí. A gente está quase perto dos 300 likes, então vamos. Eu vou passar para a Letícia a pergunta. A pergunta não, a colocação do Marcos Vale, se o Zogby também quiser comentar e achar que é pertinente. O Marcos falando, eu acho que o Domi está com medo de tirar Bruno Henrique. Na cabeça dele, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, se ele acabar tirando, a torcida pode se voltar contra ele. Por isso ele se viu obrigado a tirar o Everton Ribeiro. Vocês acham que isso faz sentido, até por conta da última temporada, onde o Gabigol foi artilheiro do Brasil, o Bruno Henrique, o melhor jogador da Libertadores, tem esse peso para o treinador na hora de fazer a substituição? Ele substituiu o Bruno Henrique no jogo passado. Ele não substituiu ontem. Não, eu acho assim, eu acho que teria esse peso ele agora, por exemplo, entrar no próximo jogo já sem o Bruno Henrique com substituto no lugar. Que eu acho que a torcida toda tá pedindo, mas deixa eu lembrar uma coisa pra torcida. Galera, o Bruno Henrique só vai melhorar jogando, viu? Ele não vai melhorar no banco, não. Esse cara vai ter que jogar. Ele, o Gabigol, esses caras têm que jogar, porque o substituto dele no banco não substitui a altura. Pode substituir por alguns jogos, mas a gente precisa do Bruno Henrique para a temporada. Então a gente tem que recuperar o Bruno Henrique jogando. Eu acho que o Bruno Henrique, de repente, tem que sair mais rápido. Sabe, jogar o primeiro tempo, já no segundo entra um substituto, ou sai com 10 minutos do segundo, 15 do segundo, dá chance para outros. Me incomoda muito ver que o Michael não tem mais chance no time, entendeu? Eu acho que é um jogador que tem muito recurso. Não entendo como é que o Vitinho tem mais chance que ele. O Vitinho que é um cara que, esse sim eu já desisti, né? Mas enfim, acho que o Bruno Henrique, cara, a gente precisa demais do Bruno Henrique, demais. A gente tem que... Ele quer voltar a jogar bem. Ontem eu acho que ele prejudicou ele, é óbvio, além da má fase, além da talvez forma física não está no ideal. Ele jogou muito centralizado. O Bruno Henrique funciona mais aberto, né? Funciona pegando a bola na frente, não no drible curto, porque ele não tem drible curto. Ele é um cara de ganhar no drible longo, de chutar na frente, pegar a bola na frente e ganhar na ultrapassagem. E fazer. No final, ele quase fez uma jogada de gol, cara. A gente quase virou o jogo com a jogada dele. Então, ele tem como. E aí, cara, é o ajuste das conversas, entendeu? De levar esse papo com o treinador novo. O treinador tem que começar. Aquela jogada, se o Domi parar para ver no replay de novo e o Bruno Henrique bater na cabeça dele, cara, é isso que eu sei fazer. Pega os vídeos do ano passado, que é assim que a gente ganhou vários jogos. Entendeu? Concordo. E você, Letícia? Eu concordo, eu acho que claro que para o Domi pesa o fato de substituir o Gabigol e o Bruno Henrique, independente se for começar o jogo sem eles ou realizar a substituição. Eu até comentei isso no Twitter no intervalo do jogo, eu falei que ele precisava ter coragem de tirar o Bruno Henrique, porque ontem o Bruno Henrique, para mim, eu acho que das 3 partidas foi tipo, a pior para mim que ele jogou. Apesar de no final ele ter tido 2 chances, né? Ele foi no corredor sozinho naquela jogada que ele sempre faz, que ele sempre fazia com o Gabriel. Mas eu acho que, concordo com o Ricardo, ele só vai evoluir, melhorar se ele jogar. Porque assim, se botar ele no banco, ele não vai fazer nada. Então, assim, eu acho que ele tem que jogar os 45 minutos. Pô, não deu. Vamos voltar 10 minutinhos, não deu, aí tudo bem. Substitui. Acredito também, eu fico triste quando o Michael não entra. Ontem também vi o Vitinho, eu falei, vamos lá, mais uma vez de Vitinho. Claro que o chute dele foi importante, né, pro pênalti, enfim, tudo mais, mas assim, não dá. Eu acho que o Bruno Henrique tem crédito pra gente, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência com ele. O Gabriel já desencantou ontem, acho que o Bruno Henrique vai desencantar também. Não é melhor pro Bruno Henrique desencantar do que um clássico, né, contra o Botafogo. Lembrando que a estreia dele foi contra o Botafogo, ele fez 2 gols. Na época, o treinador ainda era o Abel Braga. E, assim, sobre o que o Zogby falou, eu queria perguntar se não é muito disso dele, de repente, não conhecer ainda o elenco. Porque ele não colocar o Michael, de repente, o próprio Thiago Maia, ontem o Arão teve alguns lances que perdeu bolas bobas na entrada da área ali. Se isso pesa, de repente ele não vai colocar porque ele não conhece tanto e bater tanto nessa tecla. Porque o Michael, por exemplo, o Bruno Henrique não estava bem, uma das jogadas que podia ser era o Michael indo mano a mano, lembrando que o Cortez já estava meio balançado ali, que ele tomou um chapéu também do Everton Ribeiro que a gente começou, e ele foi na batida de segurança, ele na entrevista coletiva ele disse que queria fazer um 4-2-4, só que o Gabigol caindo muito pela direita. Você acha também que o Gabigol caindo tanto e não voltando para ficar ali na frente, o Flamengo perde assim, bastante o poder ofensivo ou não tem nada a ver? Ricardo, foi para você. Eu falei,
João, eu acho o seguinte, cara. Posicionamento de Gabigol e Bruno Henrique, para mim, teria que ser uma coisa sagrada na estrutura do time. O time tinha que jogar em função do que foi o posicionamento desses dois jogadores na temporada passada. Você tem que, para mim, o time tinha que ser montado deles para trás. Porque o que esses caras fizeram de gol e deram assistência um para o outro ao longo da temporada passada inteira, e no começo dessa também, isso não pode de jeito nenhum ser mexido. Então, quando você centraliza o Bruno Henrique, entendeu? Abre o Gabigol, né? O Gabigol, às vezes, deixa de flutuar para se tornar um cara mais fixo. Cara, você vai descaracterizando uma coisa que deu muito certo. Cara, para você desfazer uma coisa que deu muito certo, só você ter uma solução maravilhosa que vai dar ou igual ou mais certo ainda. E não é o caso pelo que a gente está vendo. Então, para mim é sagrada a posição desses dois, cara, em relação ao esquema. Tá? Nesse ponto, o Domenech ele pode tentar até outras coisas desses caras para trás. Mas esses dois caras na frente, ele tem que dar um jeito de continuar a manter funcionando, cara. Porque funcionou de um jeito incrível ano passado. Os dois jogadores, pô... Eu lembro que chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, o Bruno Henrique estava na esperança ainda de passar o Gabigol na artilharia. E olha, a Joana falou aqui uma coisa que eu concordo plenamente, que a torcida faz muita falta. Mas, ô Letícia, se fosse uma atuação como foi a de ontem com a torcida, você acha que já teria pressão em cima do Domi? Porque a torcida do Flamengo, como o Zog falou, parece que esqueceu muito ano passado, óbvio que ficou mal acostumado, isso é bom porque reforça a temporada de 2019 que o Flamengo fez, mas como você vê, se fosse com a torcida, a pressão que ele sofreria ontem, até tirando o Ribeiro e colocando o Vitinho, uma substituição que não foi muito bem vista, mas acho que também não foi nem de todos os piores assim, não, mas a atuação em si, que foi bem abaixo do que a gente estava esperando, né? João, toda vez que eu olho pro Domi, ele me assusta um pouco, assim, porque ele é muito calmo em campo, né? E aí eu fico tipo assim, o que tá acontecendo? O que passa pela cabeça dele? Porque a gente estava acostumado com Jesus pulando, pipocando e tudo, e aí eu olho e ele tá assim, pleno, o time perdendo e ele pleno. Parecia que acabou de fazer uma aula de yoga. Então, assim, eu não entendo. Porém, o jogo do Atlético Mineiro, o jogo do Grêmio, eu acho que o limite para ele no Maracanã, assim, para a torcida já começar a pegar no pé mesmo, assim, seria o jogo do Botafogo, caso o Flamengo não vencesse. Assim, são dois jogos, né, no Maracanã só, sem torcida. Mas, assim, com torcida, ontem, ainda mais pela rivalidade com o Grêmio, o Renato Gaúcho, era a primeira partida no Maracanã depois de 5-0, seria tudo, aí substitui o Everton Ribeiro, eu não sei se o cidadão ia aguentar, não, acho que ele ia ficar bem assustado com a situação, porque a torcida ia vaiar, a torcida já ia estar bem irritada com o início do Campeonato Brasileiro. Se a gente tivesse torcida no jogo do Atlético Mineiro, a gente ia ganhar o jogo. Eu falo isso sem medo. Sem medo de errar. As bolas teriam entrado. As bolas, quando tem a torcida para explodir, o atacante, ele aumenta o nível de concentração dele, porque ele tem um prazer tão grande de ouvir aquela explosão da torcida, que quando ele bota o pezinho na bola ali, ele bota de outro jeito. Isso está fazendo falta demais. Força, né? Assim, óbvio, é a magnética, que é magnética mesmo, entendeu? Inclusive para atrair a bola para dentro do gol. Aquele jogo a gente não teria perdido. Não teria perdido. Eu também acho que assim, ele de fato vai estrear pelo Flamengo o dia que ele pisar no Maracanã lotado, e aí ele vai ter a dimensão. Porque uma das entrevistas de um dos auxiliares dele foi comentando sobre assim, ele tem uma aspas muito boa que ele fala assim, a gente teve a dimensão do que é o Flamengo no aeroporto. E assim, o aeroporto para receber ele não foi nada. Tinha o quê? Sei lá, 100 pessoas? Não sei nem se tinha isso. E eles já ficaram assustados. Então, e ele já falou assim, a gente viu a torcida em cima, deram um boné pra gente, não sei o quê. E eu fiquei tipo assim, o cara tá assustado com isso, imagina. Pô, aeroporto com 100 pessoas, Aeroflá do Mugni deu mais, hein? Se ele pega um do Diego. Nossa, o do Diego foi o clássico, né? Eu acho que o do Diego foi tipo o divisor de águas, assim, de, tipo, agora vai todo aeroporto Aeroflá, e não deu certo várias vezes. Mas eu acredito que, assim, quando ele vê o Maracanã lotado e tudo mais, ele vai ter um... Eu não consigo imaginar ele calmo no Maracanã, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que ele tá, tipo, tranquilo, assistindo o jogo como se estivesse no sofá de casa. E eu me assusto um pouco com isso. Acho que eu sinto falta do Jorge Jesus pulando. Mas o Jorge Jesus, na volta da parada, ele mudou muito também. Ele já estava mais lá do que aqui, né? Porque, cara, olha só, quando tu dá um faniquito daquele que ele dava sem câmera,
vaza tudo, cara, vira uma presepada. O cara depois vai se ver, porque o áudio vaza todo, entendeu? Então, hoje, os treinadores estão meio castrados. O Sampaoli não, ele continua o mesmo malucão. Rogério Ceni também, saiu várias vezes. O Rogério Ceni. Pô, o Givanildo deve estar maravilhoso, hein? Será que ele tá treinando alguém aí, porque ele adora falar uma besteira. Mas, enfim, eu acho que a torcida tá fazendo muita falta. Pro Flamengo faz muita falta, para time que não depende tanto da torcida. Por exemplo, o Botafogo domingo vai fazer a menor diferença o Botafogo. Tá fazendo diferença nunca o Botafogo. Mas pra gente tá fazendo muita diferença. O Botafogo vai jogar mais um jogo para ele, assim. No domingo vai ser mais um jogo o Botafogo.